O tema da nossa reflexão de hoje, aproveito para dar as boas-vindas àqueles que participam virtualmente do nosso culto. É nossa penúltima reflexão em Eclesiastes. Particularmente, gosto muito desse livro, é um livro que sempre que eu leio, ele me enriquece muito. E foi o primeiro livro da Bíblia que eu li por completo. Realmente marca muito a minha vida. Um livro de sabedoria, em que o autor, Salomão, possivelmente ele, mas se não ele, alguém inspirado na sua sabedoria, naquilo que ele expressou em vida, ele faz profundas reflexões sobre aquilo que nós damos importância e que não tem importância. Salomão chama de vaidade. E aquilo que realmente tem importância e ele chama atenção. Na semana que vem a gente vai estar encerrando com essa exortação, para que a gente abra os olhos espirituais para enxergar o que realmente tem importância. Hoje, porém, estaremos meditando em Eclesiastes capítulo 9, do verso 14 ao 18, a partir do tema Uma Fagulha de Sabedoria. Uma fagulha de sabedoria. A imagem aqui representa um incêndio que para muitos pode ser uma desgraça, mas pode ser também algo controlável, se nós usarmos a sabedoria que o Senhor nos dá. Convido vocês a abrir suas Bíblias em Eclesiastes 9, 14 a 18, se bem que vai estar aqui também projetado, mas se você quiser, e eu recomendo que faça isso, se você está com a sua Bíblia, você pode fazer a leitura do verso 14 ao 18 de Eclesiastes 9 na sua própria versão. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes baluartes. Porém, encontrou-se naquela cidade um sábio, homem pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Vamos ler juntos o verso 16 aqui pela projeção? Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. E agora juntos, para finalizar, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Louvado seja Deus pela sua palavra e que o seu Santo Espírito nos dê entendimento. Quero começar explicando o contexto da parábola que Salomão usa em Eclesiastes 9. O que ele está falando desde o versículo 1 é que nada é propriamente pertencente ao ser humano. Nada, absolutamente nada. Pensa aí algo que você supõe que tem. Eu quero dizer para você que isso que você pensou não lhe pertence realmente. Porque se lhe pertencesse, se fosse seu, se fosse tão colado com o seu ser dessa forma, como você supõe, ninguém tiraria. Não seria possível, né, você perder. Mas se você pensou a sua saúde, você pode perder. Se você pensou na sua inteligência, você pode em algum momento ser surpreendido pela falta dela. A sua riqueza, muito mais ainda, você pode perder facilmente. A sua força. Nada é propriamente do homem. É isso que é o contexto da reflexão. E nesse sentido, ele já começa a preparar o coração do leitor para as conclusões que nós vamos meditar durante essa semana e propriamente no próximo domingo, sobre aquilo que realmente tem valor na vida de um ser humano. Mas Salomão diz que a vitória não pertence ao valente. Ou seja, não existe garantia de vitória para aquele que é mais forte. O prêmio da corrida não pertence aos mais ligeiros, aos mais rápidos. Os que são sábios, eles não têm garantia de que terão sempre o seu pão.
Os que são prudentes nem sempre serão ricos, ou permanecerão ricos. E os inteligentes nem sempre terão o favor das pessoas alcançadas pela sua inteligência. Nada é propriamente pertencente ao homem. E eu deixei em destaque essa conclusão, eu tiro de Eclesiastes 9:11, aquela frase que ele diz que a vitória não pertence ao valente, porque é justamente esse texto que ele usa como chave, como ligação para a parábola, que vai ajudar a compreender a intenção do autor quando ele diz que o tempo difícil chega para todos. Eclesiastes 3, a gente viu há 2 semanas atrás, o verso 1, quando ele diz que existe um tempo para todas as coisas. E aqui ele está dizendo, o tempo da calamidade chega para toda e qualquer pessoa. É justamente por isso que ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque chegarão os dias em que você vai dizer, não tenho prazer de viver. Ele diz que aquele tempo em que o corpo vai ficando fraco, ele chama de moedores, os dentes molares, em que eles vão começando a cair, né? E na verdade a pessoa não começa, não enxerga mais. É o tempo em que a vida da pessoa já está quase, né, se cumprindo o tempo dela. E nesse tempo vai ser difícil de fazer algo que ele poderia ter feito lá atrás. Vai ser difícil buscar a Deus com a força, com a intensidade que ele teve a oportunidade, no momento propício, de ter para buscar. O tempo difícil chega para todos. O forte vai chegar o dia em que será derrotado. O sábio vai chegar o dia em que ele vai precisar de ajuda. O rico vai chegar o dia em que ele também vai precisar da misericórdia de alguém, porque o tempo difícil chega para todos. E ele vai ilustrar isso com uma parábola. A parábola que nós acabamos de ler narra uma cidade que foi sitiada. Uma cidade que foi cercada. Essa cidade ela não tinha muitos homens. Isso me lembra Tejuco Papo, aqui na nossa zona norte, que durante a expulsão dos holandeses houve uma batalha travada ali e os homens estavam fora e foram as mulheres que tiveram que pegar nas armas e conseguiram vencer os holandeses. E até hoje se celebra aquela vitória, entendendo que aquelas mulheres foram heroínas, né? Aqui é uma situação mais ou menos parecida, em que numa cidade onde não havia muitos homens, ou seja, a força militar daquela cidade estava bastante comprometida, essa cidade é cercada por um rei poderoso. Alguém que tinha recursos à sua disposição, que tinha força, que tinha armas, que tinha tecnologia militar, que tinha capacidade de sitiar aquela cidade por muitos dias, ao ponto de a comida se tornar um bem escasso, ao ponto do moral daqueles que resistiam ao seu cerco já estar abatido, e eles acharam que não seriam mais capazes de resistir ao cerco, ao sítio. E na parábola que o Eclesiastes usa, o pregador, ele diz que, na verdade, quem prevaleceu naquela situação não foi o rei forte que cercou a cidade, mas foi um homem sábio que usou a sua sabedoria para vencer aquele rei. Era um duelo assim, um duelo de forças desiguais. E o fraco provavelmente deveria se perguntar como é que eu vou prevalecer contra aquele que se colocava como uma espécie de gigante diante daquela cidade, com o potencial para dizimar, para estraçalhar aquela cidade. Então eu penso nesse tipo de confronto desigual, em que o oponente mais forte tem uma capacidade incrível de reduzir a nada o seu inimigo em pouco tempo. Eu só lembro de um famoso lutador
que eu gostava de assistir as lutas dele, lá nos anos 90, o conhecido Mike Tyson. Mike Tyson tinha uma característica: ele vencia as lutas que ele lutava no primeiro round, provavelmente antes da primeira metade, porque ele começava a batalha com toda a sua força e ele era muito forte. E os seus adversários não eram páreo para ele. Ele reinou durante muito tempo como esse rei forte do exemplo da parábola. Mas em 1990, fevereiro de 1990, o que é que acontece com o Mike Tyson? Ele enfrentou James Buster Douglas e teve a primeira e esmagadora derrota de uma série de derrotas que ele passou a ter até que ele encerrasse a sua carreira. Eu quero dizer para vocês honestamente, eu achava que era impossível aquele lutador ser vencido por alguém. Mas não foi isso que de fato aconteceu. Porque o forte vai chegar um momento também em que ele vai perder as suas batalhas. Vai chegar um momento que a força do forte vai se esvair. E ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar ser levantado, porque talvez nem força tenha para se levantar. O dia mau chega para todos, meus queridos. Então, se você passa por alguma dificuldade, por alguma situação, daquelas que a gente diz, Senhor, eu não tenho mais força, ou daquelas que a gente diz, Senhor, eu não sei mais como lidar com essa situação, ou eu não tenho mais recursos, eu não dou conta, não tenho condições de resolver com com meus próprios recursos. Queria que você pensasse sobre isso, porque a verdadeira riqueza de Eclesiastes, ela está em nos chamar a atenção de que Deus é a nossa força e que temer a Ele é o princípio da sabedoria. Temer a Deus significa estar andando com Ele, tê-lo junto, estar próximo dEle. Porque nessas situações, são situações em que a gente precisa não somente da mão de alguém, mas da mão de Deus. Se você caiu, para ser levantado. Se você está fraco, para ser fortalecido. Se falta algo para você, como sabedoria, como dinheiro, como o entendimento para lidar com alguma situação familiar, ou no trabalho, ou em outro tipo de relacionamento que você tenha, e essa dificuldade que você tem se apresenta para você como um gigante, como algo mais poderoso do que você, lembre-se do exemplo da parábola, em que o pregador disse que o homem sábio prevaleceu com a sua astúcia, com a sua inteligência, com a sua sabedoria. E quando eu penso nisso, vitórias que são ganhas por astúcia, por sabedoria, eu me lembrei de um livro que, obviamente, não está na Bíblia, né? A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Você já deve ter ouvido falar desse livro. É um livro de estratégia militar, em que o grande general chinês, meditando sobre a insuficiência da força para vencer as batalhas que um príncipe precisa vencer, que um rei precisa vencer, disse Sun Tzu: o conhecimento é fundamental para determinar quando e como usar a força de forma eficaz. Sun Tzu, que era especialista em guerras, ele ensinou que não era a força a garantia da vitória. A palavra de Deus nos diz: não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua fortuna, mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, né, e saber que eu recompenso aqueles que me buscam, parafraseando a palavra do nosso Deus. O texto de Eclesiastes diz: encontrou-se naquela situação um sábio. Ele era pobre. Ele não era tão rico quanto aquele rei. Ele não tinha a força que aquele rei tinha. Mas ele livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ainda que depois do que ele fez, ninguém se lembrou daquele feito, daquele homem sábio.
Veja que muitas pessoas lutam, como os pugilistas, como Mike Tyson, para serem reconhecidos em alguma galeria da fama. Muitas pessoas batalham, até mesmo realizam uma obra como uma plantação de uma igreja, que é uma grande guerra, uma grande batalha, pensando, um dia eu serei lembrado, mas é fato que isso nem sempre acontecerá. E todo aquele que busca o reconhecimento humano, disse o Jesus, já teve a sua recompensa quando foi reconhecido. Mas daqui a 150 anos, nem os seus parentes vão se lembrar dele. A memória é muito fraca. Mas aquilo que a gente realmente faz em conexão com o nosso Deus e para a glória de Deus, ainda que as pessoas se esqueçam, meus irmãos, isso permanece para sempre. Esse exemplo aqui, citado pelo pregador, não foi uma situação real, foi uma parábola que ele contou, mas que com certeza a gente olha para a Bíblia e vê situações parecidas. Vou trazer um exemplo, que você talvez esteja pensando nele. Se você pensou em Davi, era justamente o exemplo que eu queria usar. Era uma batalha de um rei mais forte contra um rei mais fraco. Saul, naquele momento, era o rei mais fraco. Quem era o rei mais forte? Aquis, rei dos filisteus, que tinham naquele momento tanta força. Não sei se você lembra que Davi, quando foi morar na corte de Aquis, algum tempo depois, quando passou a ser perseguido por Saul, uma das coisas que ele procurou aprender ou trazer para dentro de Israel era a arte de fazer ferramentas para a guerra, porque Israel não tinha essa arte. Não dominava, né, a cutelaria, não dominava a arte de produzir lanças, flechas, espadas. Muitas dessas armas eles compravam aonde? Aos filisteus. Mas os filisteus eram inimigos dele, e naquela batalha, a demonstração de Aquis foi de tanto poder diante de Israel que ele confiou toda a sorte do seu exército. A vitória eventual de um homem, Golias, que fazia parte de uma das cidades-estados que congregava os filisteus, Gate, que passou vários dias afrontando o exército de Israel, humilhando Saul e dizendo que ele lutaria com qualquer soldado que estivesse disposto a enfrentá-lo. E ninguém, meus irmãos, nem os irmãos de Davi, os irmãos mais velhos de Davi, nem o próprio Saul, que a Bíblia diz que ele era mais alto do que os homens de Israel, de tal forma que o homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Então eu vejo um rei gigante no tamanho, mas anão na coragem. Sabe por quê ele não tinha coragem? Porque o estar cheio de Deus, o ter comunhão com Deus, o confiar em Deus, não na sua própria força, é o que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E Davi era esse homem, um homem segundo o coração de Deus. Como eu e como você, ele não era perfeito, mas ele tinha confiança suficiente em Deus para saber que aquele gigante, se Deus quisesse, jamais iria prevalecer contra ele numa situação tão difícil quanto aquela. Davi, que viveu muito tempo antes de Sun Tzu, ele não chegou, obviamente, a ler o livro de Sun Tzu, mas ele se adapta às circunstâncias, né? A circunstância qual era? Ele lê a situação, ele procura ter entendimento de quem ele iria enfrentar, ele se informa, ele passa algum tempo, tem gente lutando batalhas da vida, gente, sem informação, sem orar, sem parar. Miriam disse aqui, testemunhou para a igreja, que passou muito tempo em oração, certamente se sentindo incomodada, se questionando, Senhor, já era para ter acontecido, até o momento em que eu estava do lado dela, quando ela disse, amor, é agora. Deus acabou de me dar a direção, e aí eu via os olhos dela brilhando. Nada vai atrapalhar, impedir o realizar de Deus quando ele direciona, quando ele vocaciona, quando ele fortalece alguém. Gente, a gente vê Davi, que ele não tinha a estatura de Saul, ele era bem mais baixo do que Saul. É o contrário, né? Não era tão forte, era um homem formoso, era um pastor de ovelhas. Não tinha como principal atributo dele a força.
mas um homem que não teme o seu inimigo. E ele rejeita a armadura que deram para ele. Por quê? Porque não servia para ele. A espada de Saul não servia para ele. O capacete de Saul não servia para ele. Saul devia usar um XXG. Davi era um M ou um P. E ele, em dado momento, ele diz: isso não serve para mim. Ele tira tudo aquilo que quiseram colocar sobre ele para lutar com aquilo que ele tinha na sua mão. O que é que Davi tinha na mão? Davi tinha 3 coisas. A primeira delas era uma funda. Um objeto feito como se fosse uma tira, onde uma baleadeira, que você bota uma pedra na ponta dela, prende as 2 pontas na mão e gira até o ponto de jogar a pedra. Ele tinha algumas pedras. Segunda coisa. Terceira coisa, Davi era cheio do Espírito de Deus. E isso é o que faz a diferença. Ele não se acovarda, ao contrário, ele fica entusiasmado para aquela batalha. Eu não sei se você se encontra acovardado diante das batalhas que tem se colocado na sua vida, mas saiba, se você não sabe ainda, que a palavra entusiasmo significa ser cheio do Espírito de Deus. E Davi tinha entusiasmo. Ele não se acovarda, ele reivindica a obrigação, a responsabilidade de vingar o exército do Senhor que estava sendo afrontado por Golias de Gate, pelo rei Aquis e por todos aqueles filisteus. E diante de alguns instantes, alguma resistência dos seus irmãos, alguma hesitação do próprio rei, Davi estava frente a frente com o gigante. Quando a gente fala de gigante, algumas pessoas imaginam que é uma pessoa do tamanho de um prédio. Não é isso não, gente. É uma pessoa que era mais alto do que o normal, que tinha, sei lá, 2,30 metros de altura, 2,5 metros de altura. A gente não sabe exatamente qual era a altura dele. Mas certamente um homem que tinha um corpo muito mais avantajado e diante dele estava alguém muito mais fraco. E quando Golias vê Davi com aquelas pedras na mão, ele diz assim: por acaso eu sou algum cachorro para você vir com pedras lutar contra mim? A resposta de Davi é: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu vou contra você em nome do Senhor. Amém? Davi começa a girar a sua baleadeira, a sua funda, lança a pedra. A pedra fica cravada na cabeça de Golias. Golias cai. Existe o dia de Mike Tyson na vida de Golias. Até então, provavelmente, Golias era feito Mike Tyson. Ele não perdia uma batalha. E aí ele se confia na sua força. A Bíblia diz, lá no texto de Provérbios, né, que a véspera que a soberba é a véspera do fracasso. A arrogância, a soberba, a autoconfiança exagerada na sua própria força, nos seus próprios recursos, são as condições para que o homem caia. E a queda de Golias foi uma queda grande. O que é que Davi usou contra ele, meus irmãos? Davi era um homem experimentado em lutar contra grandes feras, realizando um trabalho simples, trabalho de pastor de ovelhas. Ele mesmo testemunhou para o seu rei Saul que na sua tarefa ele já havia enfrentado e livrado as ovelhas do seu pai das mãos de urso e de leão. Eu creio nisso. Era um homem sábio. Certamente que ele não enfrentou o leão com a sua força. Nenhum ser humano tem força para enfrentar um leão. Talvez só Sansão. Mas Sansão já foi.
Nenhum ser humano tem força para enfrentar um urso, mas Davi havia conseguido prevalecer com a sua astúcia, com a sua inteligência e com o fato de ele confiar incondicionalmente em Deus. Eu quero aproveitar, meus irmãos, para dizer para vocês que muitas das batalhas que a gente tem perdido, das guerras que a gente tem perdido, é por falta de fé. Isso não significa que se eu tenho uma doença, um câncer, por exemplo, é porque eu não tenho fé, porque eu não tenho orado. Não. O princípio aqui é: as coisas ruins acontecem com todas as pessoas, incluindo as doenças. O apóstolo Paulo, por exemplo, curava muitas pessoas enfermas, mas chegou o próprio tempo em que ele estava enfermo naquela prisão, precisando de ajuda, precisando de uma capa, precisando de Marcos para vir auxiliá-lo, porque ele mesmo já estava sem força. Isso acontece com todas as pessoas. Mas realmente, tanto Paulo, quanto Davi, quanto homens que a Bíblia relata que tiveram experiências marcantes com Deus, o fato deles terem entrado aí na galeria de heróis da Bíblia não é porque eles fossem realmente especiais, mas era pela fé que eles tinham. Olha o que acontece com Pedro. Pedro tem uma experiência maravilhosa, vê Jesus andando sobre as águas, algo que fisicamente é impossível, por isso é chamado de um milagre. E ele questiona se é Jesus ou se era um fantasma e diz: Jesus, se for o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: vem. Às vezes a gente pede a Deus certas coisas. Senhor, eu te peço que me ajude a enfrentar essa situação que hoje tem sido uma situação difícil para mim, sozinho eu não consigo. Aí Deus diz assim: vem. E a gente, como Pedro, começa até aí. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Ele começa a experimentar um pouco daquele milagre que ele havia testemunhado no próprio Jesus. E quando ele para de olhar para Jesus e começa a prestar atenção nos ventos contrários, e serão muitos, meus irmãos, Pedro começa a afundar. Isso é uma chave para que a gente entenda por que Davi prevaleceu naquela situação. Em momento nenhum, Davi considerou a possibilidade de perder aquela guerra. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Não era lógico Mike Tyson cair, não era lógico Golias cair, não era lógico o faraó do Egito ser obrigado, contra a sua própria vontade, a liberar os escravos, que eram a base da sustentação da economia do seu país. Não era lógico Gideão prevalecer sobre inimigos mais poderosos do que ele. Josué contra os amalequitas, que eram mais fortes, melhor armados. Mas todas as vezes, meus irmãos, inclusive na cruz, onde Nosso Senhor estava, em que alguém entregava suas vidas confiadamente ao Senhor, uma confiança integral, Deus sempre agia. E assim ele continua a fazer. Muitas pessoas pensaram que Jesus era um fracassado, que seu ministério tinha chegado ao fim quando ele foi preso, quando ele foi espancado, quando ele foi humilhado, colocado numa cruz e quando ele morreu. Havia inclusive alguns que foram para uma outra cidade lamentando aquele episódio quando tiveram um encontro com Jesus a caminho de Emaús. O próprio Jesus, e eles não reconheceram. Por quê? Eles não reconheceram. Jesus estava ali diante deles e eles não reconheceram porque eles estavam com as suas mentes escurecidas, prestando atenção nas coisas ruins que tinham acontecido. Se Davi tivesse feito a mesma coisa, Davi ia prestar atenção. Faz quantos dias que esse gigante está ameaçando Israel? Já faz vários dias aqui, 2 semanas, 3 semanas, que todos os dias ele se levanta e vem, desafia e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Davi ia observar aquela situação e ia dizer: bom, se até agora não apareceu, quem sou eu para fazer alguma coisa? Não foi isso que aconteceu. Davi se indigna. Ele sente que aquilo era uma afronta contra Deus. E aqui eu quero dizer para você que quando alguém lhe faz algum mal, quando alguém lhe persegue, quando alguém lhe calunia, quando alguém lhe injuria, quando alguém não lhe compreende e luta contra você, e quando você é um filho de Deus, uma filha de Deus, essa pessoa está comprando
Se essa luta for injusta, uma luta contra o seu pai. Quem é pai aqui sabe. Como nós que somos imperfeitos, temos o senso de proteção dos nossos filhos. Seu João está ali do lado do seu pai, Neto do lado. Mas como a gente tem o instinto de proteger nossos filhos? Sexta-feira, no nosso pequeno grupo, eu estava passando um trecho do filme A Cabana, que vai ser o nosso primeiro filme que a gente vai assistir com os homens aqui na igreja. Vamos definir a data. Em que um dos personagens do filme, o pai, que havia perdido uma filha, ele recebe uma difícil missão de Deus, condenar um dos seus filhos ao inferno. E ele diz assim, não, eu no lugar deles. Eu não posso condenar meus filhos ao inferno. Aquilo era uma lição para que ele pudesse entender como Deus se sente. E muitas vezes, como ele próprio questionou, mas se Deus é assim, se ele se importa, se ele é todo poderoso, por que ele não evitou que a minha filha fosse sequestrada e morta? E a sabedoria explica para ele, meus irmãos, que enquanto houver na terra uma vontade que se oponha à vontade de Deus, o mal irá acontecer com toda e qualquer pessoa. Ninguém está livre. Mas é possível reverter os efeitos do mal, buscando compreender mais sobre como Deus age, compreender melhor a palavra dele, os métodos dele e até mesmo aquilo que ele permite, que às vezes a gente não tem entendimento e nem aceita, e é difícil realmente. Era o caso de Saul. Saul começou sua carreira como rei, tendo muitas vitórias, sendo honrado, mas ele foi rejeitado no princípio do seu reinado, simplesmente porque ele se recusou a atender a palavra de Deus. Foi fazer aquilo que não era permitido para ele como rei. Foi oferecer sacrifícios no momento em que estava com medo dos seus adversários, no momento em que viu seus adversários prevalecendo e o seu povo, seus soldados se escondendo nas montanhas. Ele vai e faz sacrifícios como se o fato de ele ter o sacrifício nas suas mãos é o que fizesse a diferença. E não o contrário, aquele que recebe os sacrifícios que são feitos ou não recebe, que é o nosso Deus e que tem o poder de intervir naquela situação, nem que seja permitindo que o mal aconteça para que a gente possa ter experiências com ele quando a gente se apega a ele. Davi se apegou nele. E eu creio verdadeiramente que depois daquele dia, toda e qualquer pessoa que tem um gigante diante de si para enfrentar pode ser fortalecido na sua luta quando pensa em Davi e quando lembra que Davi prevaleceu contra Golias. Louvado seja Deus, eu também posso prevalecer contra os meus inimigos, se eu tiver uma fé semelhante à que Davi teve. Amém? E isso é fonte de sabedoria. Meus irmãos, fé e sabedoria andam juntas. Porque a sabedoria que vem do alto, ela nos dá discernimento para entender todas as circunstâncias. Seus gigantes, seus inimigos são grandes, são fortes, são poderosos. Esse rei também era. Mas essa batalha ele perdeu. Nem toda batalha ele vai perder. Há um momento em que um homem iníquo, um homem louco, um homem que não temia a Deus, Nabucodonosor, entra triunfante na cidade de Jerusalém, o último rincão do cerco que os babilônicos estabeleceram sobre o povo de Deus, invade a cidade, cega o rei, mata os príncipes e leva para si, para a Babilônia, todo o tesouro da casa de Deus. Inclusive
a arca, que até hoje Indiana Jones está procurando e não encontrou. Nabucodonosor, se tivesse vivo, podia dizer onde é que estava, mas ninguém vai saber mais. O fato é que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que o povo entendesse que as palavras de Deus na boca de Jeremias eram verdadeiras. O povo precisava ser disciplinado por Deus. O povo precisava ter mais consideração pela palavra de Deus, buscar Deus com mais sinceridade. É isso que Deus queria. Deus não tem prazer no mal. Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do ímpio, porque o desejo dele é que todo ser humano se converta dos seus maus caminhos. Todo ser humano conheça Jesus Cristo. Esse é o desejo do nosso Deus. Mas se isso não vai acontecer, meus irmãos, é porque as pessoas não estão realmente buscando a sabedoria do alto. Não estão se humilhando diante de Deus. Não estão buscando entender como é que Deus age. O Eclesiastes, pensando naquela vitória inesperada de uma cidade mais fraca, de um Tejuco-Papo, né, contra um rei mais forte, através da sabedoria de um homem simples, de um homem pobre, ele disse: melhor é a sabedoria do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre tenha sido desprezada e as suas palavras não tenham sido ouvidas. Mesmo que ninguém reconheça aquilo que você tem feito, quando você tem feito guiado por Deus, mesmo que ninguém ouça as suas palavras, ainda assim é melhor você ser sábio aos olhos de Deus do que forte. Porque com sabedoria e com estratégia, o próprio Sun Tzu reconhecia isso. E não somente com força se vence uma guerra. Davi acrescentaria não somente isso, com fé, com uma confiança inabalável nesse Deus que é fonte de toda a sabedoria que vem do alto. Essa imagem aqui, ela nos mostra um incêndio sendo derrotado pela sabedoria. O nome dessa manobra que a Brigada de Incêndio está fazendo aqui é um fogo de contenção. É combater fogo com fogo. Isso é uma coisa extremamente surpreendente. Porque o que a gente pensa, né? Fogo se combate com água, com pó, com fumaça, com produtos químicos. Mas há situações que você não tem essas coisas a seu dispor. Você tem até água, mas a água não é suficiente para apagar o fogo da floresta. E aí as pessoas fazem um perímetro de segurança e fazem um fogo de contenção para acabar com toda a madeira que está no caminho daquele grande incêndio. E quando aquele grande incêndio chega naquele limite que foi traçado, ele não pode ir adiante, porque todo o combustível já foi queimado pelo fogo de contenção. Isso é tecnologia, isso é sabedoria, isso é só uma metáfora de como Deus pode envisionar um ser humano. Como Deus pode dotar um ser humano de uma sabedoria que ele precisa para vencer as circunstâncias mais difíceis e mais adversas da nossa vida. Por isso que o Eclesiastes diz, eu quero pedir para vocês para lerem comigo, já caminhando para o encerramento, o versículo 17. Vamos ler juntos? As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que o que domina entre tolos. Essa é a conclusão, meus irmãos, de que até mesmo o silêncio do sábio, ele é mais educativo, ele é mais instrutivo do que os gritos de um rei louco, mesmo que forte, que se encontra nas portas ameaçando, bradando, como Senaqueribe, que queria de todo modo entrar em Israel e que mandou emissários trazerem as más notícias em hebraico para que as pessoas ouvissem na sua própria língua e entendessem exatamente o tom e a gravidade da ameaça que ele fazia. No entanto, Senaqueribe foi derrotado por Deus quando o rei ouviu
de Deus o oráculo que ele deveria confiar em Deus, e no dia seguinte os seus inimigos estariam derrotados. E foi exatamente isso que aconteceu. A conclusão é o verso 18 que diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. O pecador, todo ser humano é pecador, mas aqui o contraste é o homem tolo, que confia nas suas armas, que confia nas suas forças, que confia na sua experiência. Muitos de nós temos sido tolos nesse ponto de pensar em nosso ponto de vista, em julgarmos as situações pela aparência delas, sem buscarmos entender da parte de Deus o que é que aquelas situações realmente significam e como nós podemos vencer as adversidades, os inimigos que se colocam no nosso caminho. A conclusão é: inimigos, adversidades são vencidas com a sabedoria que vem de Deus, com confiança em Deus, com a estratégia que Deus nos dá para vencer, ao invés de ficar sentado lamentando o mal que assolou a cidade. O homem sábio buscou estratégia, e estratégia é algo que está ao nosso alcance, e que para ter estratégia a gente precisa ter visão do problema, do que está por trás do problema, do que nós temos nas nossas mãos. O caso de Davi era algumas pedras, era fundo, e a experiência que ele tinha. Você pode lutar com aquilo que Deus tem dado para você, com a sua experiência, com os recursos que você tem, você pode fazer toda a diferença. Se, como Davi, você colocar o que você tem nas mãos de Deus e pedir a Deus para lutar as suas próprias lutas. Se você fizer isso, você vai ver os seus inimigos sentados, tentando se equilibrar na sua própria coluna, como Mike Tyson. Você vai ver seus inimigos totalmente submissos, como foi o caso de Golias de Gate. Ou, no caso da parábola, aquele rei que, apesar de muito forte, perdeu a batalha para a sabedoria. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Você, aí onde você se encontra, pode ser que você esteja passando por alguma situação, alguma circunstância em que você reconheça que não tem sido suficientemente sábio ou sábia, e esse é o momento de interceder pela sua vida. Eu quero que você agora coloque diante de Deus qual é a circunstância que para você se apresenta como um gigante, como o rei mais poderoso, como um inimigo capaz de desafiar o seu ânimo, a sua capacidade de persistir, de prosseguir, até mesmo a sua vontade de lutar. Pode ser que você agora nesse momento se encontre como Saul, sem força para lutar, dando por certa a derrota. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, como está escrito em Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova daquilo que a gente não vê. Nós não precisamos ver para crer que o nosso Deus tem lutado nossas lutas. Pode ser que você esteja distante de Deus. A palavra de hoje para você é: se conecte mais a esse Deus. Ao invés de ficar chorando, lamentando o infortúnio, o incêndio, a calamidade. Faz como o homem de Deus que disse: olho para os céus e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o meu Criador. Ele é o meu Redentor. Ele é refúgio para aquele que passa por uma adversidade. Ele é a minha fortaleza, a minha rocha. É nele que eu confio. Faz como Davi. Confie em Deus. Pede a Deus sabedoria do alto para enxergar a circunstância da sua vida, sem olhar apenas para a sua própria experiência, sem olhar para a série histórica de derrotas que você tem enfrentado. Talvez hoje seja um dia de mudar a realidade dessa história e começar
a contar vitórias. É isso que eu desejo para a sua vida. É isso que Deus deseja para a sua vida, porque quando a gente está com Deus, meus irmãos, até as derrotas podem ser transformadas em grandes vitórias. É o caso de José do Egito, é o caso de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz para ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, onde permanece sentado à destra do Deus Pai até hoje. Ele disse, assim como eu fui enviado, eu os envio. Entenda que você não está aqui por acaso. Você está aqui porque foi enviado por esse mesmo Jesus para fazer as obras que ele começou a fazer. Essas obras, meus irmãos, elas se operam na vida de pessoas que não conhecem a Deus e que passam a conhecer, inclusive por aquilo que elas testemunham. Quantas pessoas tiveram sua fé fortalecida quando viram Lázaro ressuscitado? Maria e Marta lamentavam Jesus não ter chegado a tempo. Talvez seja esse o seu caso. Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. Cria nele, confia nele. Não confie na sua própria experiência. E se você precisa de mais sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. É isso que eu te peço sobre esse povo, Deus, nesse instante. Derrame tua sabedoria sobre cada um de nós, Senhor. Porque nós precisamos ser fortalecidos. Todos nós passamos por situações adversas, sem exceção, Deus. São situações financeiras, são situações... Hoje mesmo existem pessoas que não estão entre nós, porque não vieram por alguma circunstância dessa, que às vezes se coloca como o inimigo mais poderoso e que tira não somente o nosso ânimo, a nossa capacidade também de agir. Pai, porém aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, Deus, mas permanecem para sempre. É isso que o teu povo deseja. É a fé que Davi tinha, ao ponto de dizer para os inimigos, para as adversidades, que elas vêm contra nós de diversas formas, que podem até amedrontar um homem comum, uma mulher comum, mas aqueles que confiam em ti são inabaláveis e vão contra as adversidades em nome do Senhor, com aquilo que lhes põe na mão, e com fé, cheios do teu Espírito, nós possamos prevalecer contra os nossos adversários, se for a sua vontade, e nós possamos fazer, Senhor, essa oração submissos à tua vontade. Enche o teu povo de sabedoria, Senhor. Pelo menos isso eu tenho certeza que o Senhor fará. Mas aqueles que buscarem, Senhor, essa sabedoria, com certeza terão outras vitórias. Porque não é possível estar conectado ao Senhor, ter a tua mente, enxergar como o Senhor enxerga, desejar o que o Senhor deseja e não experimentar nessa vida prosperidade, ainda que estejamos vivenciando o caos. A minha oração, Deus, é que nós possamos chegar à maturidade que Jó chegou, ao dizer em resposta, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja. A gente se despede de você que esteve conosco participando de forma virtual pelo nosso perfil no Instagram. Que Deus te abençoe podendo estar conosco. Esteja aqui na Alameda dos Coqueiros, aqui no quilômetro 4.9, na reserva do Paiva. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. E para aqueles que estão aqui, também que essa palavra possa fazer diferença também na sua vida. Se Deus falou com você, que você possa ter a sua confiança renovada, porque esse Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Os adversários são grandes, mas nada é maior do que o nosso Deus. Você crê nisso? Se você crê, diga amém.